Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje mergulhamos nas camadas sutis e intensas de atmosfera da Taylor Jenkins Reid, uma história que flutua entre o que sentimos e o que nunca dizemos. Olhe para o céu e agora ouça. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Primavera de 1981. Joanne estava no alto do centro de controle de lançamento do Centro Espacial Kennedy, com seus óculos escuros de aviador e sua jaqueta de couro aberta, revelando a camisa polo azul e a calça caqui. Era 12 de abril, um domingo, e embora de dia ficasse quentinho, não eram nem 7 da manhã, e o ar ainda estava gelado. A STS-1, missão inaugural do programa de ônibus espaciais, estava prestes a ser lançada. Quase todos os astronautas receberam alguma incumbência naquele dia, como pilotagem de caça ou busca e resgate. Outros tinham sido designados para entrevistas a TVs e rádios. No entanto, Joanne e muitos dos Askins do Grupo 9 estavam lá só para observar. Havia tanta gente em Cabo Canaveral naquela manhã que as praias estavam lotadas. O lançamento estava sendo transmitido em vários canais. Era como se o mundo todo estivesse assistindo. Frances assistia pela televisão também. E foi pensando nela que Joanne ficou olhando para o Columbia, um símbolo monumental de progresso. O orbitador estava posicionado com o nariz para cima, com um foguete auxiliar de cada lado do tanque externo. A qualquer minuto, os motores principais seriam acionados e todos testemunhariam a decolagem. Se Joanne achasse que Bárbara escutaria, pediria para ela não deixar Frances ver. Estou nervosa, Joanne, disse Vanessa. Joanne olhou ao redor do terraço para ver se havia algum astronauta, Asken ou membros e diretores da NASA que pudessem ouvi-las. Vai dar tudo certo, disse Joanne. Vanessa encarou. Você não tá nervosa? Não foi o que eu disse. Só falei que vai dar tudo certo. Vanessa pareceu um pouco mais calma. Goldwyn, disse Griff ao se aproximar de Joanne, sem ver que a Vanessa estava do outro lado. Quer sair para um café da manhã depois? Joanne sentiu sua barriga roncar. Vamos, claro. Griff assentiu e se afastou. Ele tem uma quedinha por você, comentou Vanessa. Para com isso. As pessoas não entendem, mas homens e mulheres podem ser amigos, respondeu Joanne. Ou talvez você não entenda quando alguém mostra que está interessado. Joanne olhou bem para Vanessa. Você está preocupada por causa do lançamento. E isso está te deixando tensa, disse ela. Dá uma desopilada. Quê? Retrucou Vanessa, sorrindo com o canto da boca. É, disse Joanne, mexendo os ombros e balançando as mãos e os braços. Que coisa ridícula! Bom, eu tô bem mais relaxada. E não estou mais tão nervosa com o lançamento. Mas, se você prefere continuar agindo toda descolada como sempre, fica à vontade. É a sua cara. Você acha que eu sou descolada? Joanne semicerrou os olhos. Ah, agora você vai querer fingir que não quer bancar a classuda. Eu nunca soube que você me achava descolada. Joanne revirou os olhos. Para de ficar tentando caçar elogios. Vanessa sorriu. Instantes depois, todos se calaram. Um reverberar silencioso tomou conta do corpo de Joanne. 5 minutos para o lançamento e contando, anunciou o controlador de voo. Joanne voltou sua atenção para a Columbia. Ela imaginou John Young e Bob Crippen presos aos assentos, deitados em uma posição paralela ao chão. Será que estavam tão apavorados quanto ela? Ou será que era como um furacão? Os que estavam nas extremidades eram lançados no caos, mas dentro, bem no olho da tempestade, reinava a calmaria. Por todo o país, garotinhos sonhavam com o futuro. Meninos que, quando perguntados sobre o que queriam ser quando crescessem, diriam com orgulho: astronautas, que se fantasiariam como num dia das bruxas. Joanne se perguntou se em breve uma mulher estaria lá no alto também.
Ela não tinha precisado ver uma mulher numa nave para acreditar em si mesma e se candidatar, mas também nunca havia se vestido de astronauta no Dia das Bruxas. Nem uma vez sequer. Por alguma razão, isso a deixava furiosa. 3 minutos e 45 segundos para o lançamento e contando. Joanne olhou para Vanessa, que estava concentrada na nave. Queria lhe dizer que sabia que ela pilotaria um ônibus espacial um dia. Que se alguém ali iria para o espaço, seria ela. Ela queria dizer tudo isso para Vanessa. Mas e depois? O que ela faria? Os motores começaram a expelir plumas de fumaça branca. 1 minuto e 10 segundos para o lançamento. E contando. Joanne rezou para que Bárbara não tivesse ligado a TV. 27 segundos para o lançamento. Joanne respirou fundo. Ela e Vanessa se entreolharam. Então, 7, 6, 5. Joanne já ouvira a contagem regressiva do controlador de voo antes, mas nunca havia se sentido assim. Passamos para o acionamento de motor principal. Motor principal acionado. Joanne estendeu o braço, sem prestar atenção no que fazia, e segurou a mão de Vanessa, que apertou com força, como se também estivesse procurando pela mão de Joanne. Os foguetes se acenderam. O fogo e a fumaça se acumulavam sob o ônibus espacial. Joanne sentiu a pressão esmagadora dos dedos de Vanessa em torno dos seus. A coluna de fumaça era tão grande que Joanne chegou a pensar por um momento que algo dera errado. Mas, com a mesma velocidade com que a fumaça tinha surgido, o fogo reluzente sob a nave brilhou com força, e a estrutura começou a se mover. Temos a decolagem do primeiro ônibus espacial dos Estados Unidos, e a nave saiu da torre. Os olhos de Joanne acompanharam o fogo que subia pelo ar. Ela não ouvia mais o controlador de voo, nem a contagem regressiva. Só o que ouvia era o arder do fogo que subia na direção do céu, o ônibus espacial ficando menor a cada instante. 132 segundos depois do lançamento, os 2 foguetes auxiliares se desprenderam. Joanne respirou fundo. Nesse momento, o Columbia provavelmente já voava a quase 30 mil quilômetros por hora. O tanque externo se desprenderia também. Enquanto Joanne esperava por isso, percebeu que ainda segurava a mão de Vanessa. Ela puxou a mão de volta. Desculpa, disse Joanne. Fiquei mais nervosa do que esperava. Vanessa assentiu e não disse nada. Joanne não conseguiu olhar para ela. Em vez disso, olhou de novo para o céu. Mal conseguia ver a nave. O sucesso era um pontinho branco cada vez menor. Eles tinham conseguido. A nave estava em órbita. Não havia nada a temer. Ela se sentiu uma tonta. Joanne estava chegando em casa com uma sacola de compras. Em boa parte, caixas de cereais para Francis experimentar naquele fim de semana. Quando viu Vanessa e Griff conversando no estacionamento do prédio. Vanessa estava rindo de uma piada que Griff deveria ter feito. E Joanne se perguntou se Vanessa ria assim com todo mundo ou apenas com ele. Oi? Disse Joanne. Eles se viraram para ela. Oi! Disse Vanessa. Eu estava atrás de você. Griff foi até seu carro, mas apontou para Joanne e perguntou. A gente ainda vai jantar no Friends mais tarde? Sim, a gente se vê lá, respondeu Joanne. E ele foi embora. Vocês vão sair juntos para jantar? Perguntou Vanessa. Joanne começou a andar para o prédio e Vanessa foi atrás. Vamos, quer ir também? Disse Joanne. Não, obrigada. O que isso quer dizer? Vanessa estava com um sorrisinho que não agradou nem um pouco Joanne. Quer dizer que eu sabia que você não ia, respondeu Joanne, indo para o seu apartamento. Mas devia. Ia ser divertido. Eu não quero interromper o programa 2, disse Vanessa entrando junto. Você sabe que não é isso, respondeu Joanne. E sabe que se ficar falando isso vai me deixar nervosa, achando que ele pode estar confundindo as coisas. Você sabe exatamente o que está fazendo. A gente está brigando, é isso? Você está brava comigo? Perguntou Vanessa como se estivesse gostando da ideia. Claro que não. Joanne começou a guardar as caixas de cereais, coloridas e estampadas com personagens de desenho animado. Vanessa pôs o leite e as frutas na geladeira. Joanne a observou parar e admirar o desenho de Francis preso na porta. Ela tirou o ímã e pegou o desenho para olhar mais de perto. Essa é a Francis? Joanne assentiu. Ela é linda. É mesmo.
Vanessa pôs o desenho de volta no lugar. Mas, voltando ao assunto, o Griff tem uma quedinha por você, é sério, disse ela, fechando a geladeira. Quer parar com isso? Tá na cara, disse Vanessa. E por que ele não teria? Você é inteligente, linda e várias outras coisas. Você também. Ele tem uma quedinha por você, então? Joanne, qual é? Joanne a encarou, mas não disse nada, e Vanessa pôs a mão no ombro dela. Ei, desculpa por ter dito essas coisas, ok? Joanne desviou o olhar. Obrigada, respondeu. Desculpa por ser tão sensível às vezes. Vanessa deu um saltinho e se sentou no balcão da cozinha. Eu provavelmente só tô procurando um motivo para brigar. Por quê? O que aconteceu? Perguntou Joanne, se recostando na bancada em frente. Vanessa suspirou. Amanhã o Antônio vai dizer para todo mundo que a Lídia vai ser mandada para Toronto, para ser a primeira entre nós a estudar o RMS. Ela se referia ao braço robótico que podia ser manipulado de dentro do orbitador para descarregar e manejar cargas. Operar esse sistema era uma das funções mais importantes a que um especialista de missão podia ser designado. Como você sabe disso? Ele contou para Lídia ontem à noite, respondeu Vanessa. E você sabe que aquela merdinha, metida besta, é incapaz de guardar um segredo. Ela provavelmente está se achando o máximo. Ela fingiu que sentia muito por me contar. Eu não suporto essa garota. Não suporto mesmo. Bom, a gente sabia que ela era a favorita, não? E ela não é tão ruim quanto você faz parecer. Você é a única que ela trata de um jeito minimamente decente. Eu sou a única que tenta se aproximar dela. E como é que eu vou tentar? Se eu pegasse fogo, Lydia ia cogitar seriamente me usar para esquentar as mãos antes de decidir apagar as chamas. Joanne deu risada. Bom, nessa você me pegou. Acho que provavelmente ia mesmo, admitiu. Vanessa riu, jogando a cabeça para trás, e Joanne desejou que não a tivesse visto rindo daquele jeito com outras pessoas, para poder ficar mais orgulhosa de ter provocado essa reação. Mas acho que se a gente tentasse se aproximar mais, ela apagaria o fogo mais rápido, comentou Joanne. Vanessa deu um sorrisinho debochado. Vem cá, seus pais são separados? Quê? Não, e você sabe disso. Só estou querendo saber onde foi que você aprendeu a ser conciliadora assim. Joanne franziu a testa. Talvez eu só seja uma boa pessoa. Vanessa balançou a cabeça. Não, aposto que foi por causa de todo aquele drama com a Bárbara, quando vocês eram mais novas. Joanne fez uma careta. Você gostaria que eu ficasse tentando traçar um perfil psicológico seu? Seria fácil demais. Eu sou um prato cheio para analistas. Tá bom, mas não quero que faça isso comigo. Tudo bem, que horas são? Joanne olhou para o relógio. 5 e pouco. Cancela com grife e vem tomar uma cerveja comigo. Por que você não vai com a gente? Porque eu quero tomar uma cerveja só com você. Joanne refletiu sobre a proposta. Sei lá. Não vejo nada demais em deixar um bilhete na porta dele dizendo que fica para a próxima, sugeriu Vanessa. Joanne mordeu o lábio, hesitante. Tá, disse ela por fim, com o mesmo misto de culpa e empolgação que uma pessoa deve sentir descumprindo uma lei. Vanessa desceu do balcão e puxou Joanne para a porta. Eu dirijo. Vanessa levou Joanne para uma espelunca nos arredores da cidade, com um estacionamento cheio de lixo, mesas engorduradas e notas de $1 penduradas no teto. Alguém tinha enchido de junk box de moedas para tocar Willie Nelson a noite inteira. Estavam lá fazia algumas horas e já tinham bebido algumas cervejas. Era por isso que Joanne estava altinho bastante para contar a Vanessa sobre Adam Hauskin, o garoto do bairro que queria se casar com ela. Ele era bonito? Perguntou Vanessa. Era, Joanne deu ombros. Acho que sim. Sei lá. Bárbara sempre achou que ele era bonitinho. A gente saiu algumas vezes para um cinema e uma outra festa. Ele era legal. Você gostava dele? Não sei. Eu não tinha certeza. Ou seja, acho que não, né? Você dormiu com ele? Nossa, claro que não. Mas vocês davam uns beijos. Claro, de vez em quando.
Então ele era seu namorado. Isso eu não sei. Era um garoto com quem eu saía. Estava na cara que nossos pais queriam que a gente se casasse. E ele também. E qual é a diferença para um namorado? Acho que o namorado é alguém que você ama, e eu nunca me senti assim em relação a ele. Eu saberia se tivesse me apaixonado. Já aconteceu? O quê? Você já se apaixonou? Joanne olhou para baixo. Não, respondeu, levantando a cabeça. Vanessa sentiu, assimilando a informação. Porque não conheceu a pessoa certa? Não sei. Ou então, pode ser que isso não seja minha praia. Isso o quê? Me apaixonar, casar. Vanessa inclinou a cabeça e terminou a cerveja. Então tinha um cara legal e bonito de que sua família gostava. E ele perguntou se você se imaginava casada com ele e levou um não. É. Se fosse outro cara, você acha que a resposta ia ser a mesma? Acho que sim. Estou impressionada com você, Joanne Goldwyn. Que? Por quê? Isso me dá outra perspectiva de você. Só isso, disse Vanessa. As palavras dela não saíram arrastadas, mas dava para ver que seus lábios estavam mais preguiçosos. A mesa estava uma bagunça. A jarra vazia de cerveja, com a espuma secando no vidro. Não tinha sido retirada. O resto dos hambúrgueres que elas comeram também não. O ar estava impregnado de um cheiro acre. O bar ficou em silêncio por um instante, enquanto a junkbox trocava de música. Logo, outra começou. Joanne reconheceu. Era Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Vanessa começou a cantarolar. Joanne percebeu que estava suando. Que perspectiva é essa? Perguntou para Vanessa. Você poderia ter se casado com um cara bonito e bacana e ter tido filhos, felizes para sempre e tudo mais. Seria mais fácil que isso, disse ela, fazendo um gesto para o estabelecimento ao redor como se elas estivessem na NASA. Mas você não seguiu por esse caminho. Nem você. Bom, não, mas eu jamais teria, enquanto você teve essa opção. Joanne olhou para o resto de comida na mesa. Você está presumindo um monte de coisa. Vanessa encarou como quem pediu uma explicação. Casar com Adam Hawking e ser uma esposa? Ficar esperando em casa fazendo jantar? Minha mãe é boa nisso, mas eu nunca me espelhei nela. Nunca quis isso pra mim. Sei que ela ficou magoada por isso. Sei que minhas escolhas não fizeram muito sentido pra ela no início. Mas acho que essa outra vida, a dela, teria sido difícil demais. Acho que teria sido a coisa mais difícil que eu poderia fazer. Escolhi a única vida que poderia escolher. Eu estava tentando te elogiar, disse Vanessa. Mas pelo jeito você ficou ofendida. Joanne balançou a cabeça. Não, é que. Não fique pensando que essa vida prosaica de classe média é moleza. A vida não é fácil para ninguém, para começo de conversa. E além disso, eu nunca me senti à vontade nesse ambiente. Essa vida não seria natural para mim. Joanne sentiu que Vanessa observava, mas então ela se inclinou para trás e pôs o braço no encosto da cadeira. Estava com uma postura um tanto desleixada, com os joelhos afastados. Quando ela sentava assim, em bares ou ônibus, Joanne sentiu um pouco de vergonha. Às vezes, acho que estamos falando sobre uma coisa e aí percebo que você está falando de outra completamente diferente, sabia? Perguntou Vanessa. Não, disse Joanne. Acho que estamos falando da mesma coisa. Vanessa suspirou. Eu admiro você, disse ela por fim. Joanne soltou um risinho de deboche. Isso é meio ridículo. Por quê? Porque você é tão competente quanto eu. Em algumas coisas, ainda mais. Vanessa se inclinou para a frente. Eu sei pilotar um avião melhor que você. E como consertar um também. Tá vendo? Mas não sei tocar piano como você. Joanne fez um gesto de desdém. Você pode tentar negar, mas eu te ouvi tocar, disse Vanessa. Joanne a encarou, então desviou o olhar. Eu não sei a história das constelações, ou como cuidar de uma criança, encher minha cozinha de coisas que ela gosta e falar sempre a mesma coisa, como você fez com Francis. E Deus é testemunha de que eu não sei desenhar nem sob tortura, ela falou.
Ah, sim, que coisa incrível, eu sei fazer desenhinhos. Por que você chama isso de desenhinhos? Por que faz isso? O que eu estou tentando dizer é que eu só amei uma coisa na vida: voar. Mas olha só você, tem interesse em tudo. Não só nos planetas e nas galáxias e nas estrelas, mas na Terra também. E nas pessoas que vivem aqui. É isso que eu admiro. Minha curiosidade, seu envolvimento com as coisas ao seu redor, sua preocupação com os outros. Você é sempre atenciosa, com tudo. Joanne considerou que gostar daquela visão de si mesma pelos olhos de Vanessa era perigoso. Só não sabia ao certo o porquê. Por que você está me falando isso? Questionou Joanne. É que eu entendo. Porque não sou eu que vou liderar a primeira missão do nosso grupo, respondeu ela. Mas não entendo por que não é você. Acho que às vezes você. Às vezes eu o quê? Questionou Vanessa, se inclinando para frente e a desafiando a terminar a frase. Eu não sou tudo isso que você pensa, disse Joanne. Vanessa sorriu. Não faz isso. Isso o quê? Não acaba com o meu sonho. Me deixa pensar que você é a melhor astronauta da turma. Você pode me permitir pelo menos isso? Me deixar pensar na mulher errada saiu vencedora? Pode ser? Me deixar pensar que o mundo é o que eu vejo pelo menos por uma noite, sem áreas cinzentas e todos os poréns. Um lugar onde eu sei que sou mortal, mas não tenho certeza de que você não é uma deusa, disse ela. Então, chegando mais perto, com a voz baixinha que saiu com um pouco mais de um sussurro, ela disse: Você pode fazer isso por mim? E o que escapou dos lábios de Joanne foi um sim. Junho de 1981. Todo o grupo de Askans viajou para os laboratórios de tecnologia espacial, no Mississippi. No caminho de volta, decidiram passar a noite em Nova Orleans. Joanne queria ter voltado a Houston para tentar ir buscar Francis na escola na segunda, mas era minoria. Ela ligou para Bárbara do telefone do saguão do hotel para avisá-la. Impressionante, Joanne, disse Bárbara. Parece que eu nem te conheço mais. Joanne suspirou. Qual é? Só porque eu precisei passar uma noite a mais numa viagem de trabalho? Você não acha que tá exagerando, não? Ela ficou olhando para as teclas do telefone, imundas, com o 1 e o 0 mais desgastados do que os demais. Avisa para Francis que na terça vou buscá-la, ok? Não, tudo bem. Mas ela fica chateada, Joanne. Não diz nada, mas sente sua falta. Ainda bem mal-humorada ultimamente. E meio grossa, para ser sincera. Entendi, respondeu Joanne. Bom, a gente se vê na terça. Por favor, explica isso quando ela chegar da escola. Quando Joanne saiu do telefone, Vanessa estava esperando no saguão. Vamos com a gente lá na Bourbon Street? Disse Vanessa. Preciso mesmo? Ah, adoro sua animação, disse Vanessa. Donna quer fazer umas compras antes de sair e requisitou especificamente a nossa presença. Joanne bufou. Você acha que eu quero ir olhar vestidos? Questionou Vanessa. Mas a gente não pode deixá-la só com Lídia. Você vem também. Joanne, em um estado de absoluta perplexidade, observava seu reflexo no espelho de corpo inteiro do provador da loja. Usava um vestido azul florido que Donna insistira que experimentasse. Joanne? Chamou Donna do lado de fora. Sim? Como ficou? Não sei. Me mostra. Joanne se olhou no espelho mais uma vez e saiu do provador. Donna quejou. Minha nossa! Quando não estava no trabalho, Donna fazia penteados cheios e volumosos. Estava usando uma saia de brim vermelha com uma longa fenda e um top listrado sem alça branco e amarelo. Tinha se trocado no provador e entregado as etiquetas para a vendedora, pedindo que colocasse as roupas com que chegara numa sacola. Você precisa comprar isso, ela disse. Ah, é? Joanne deu uma olhada no preço. Conseguia até imaginar a voz de seu pai repreendendo-a pela audácia. Nossa, Joanne, não acredito que você escondeu esses peitões da gente durante tanto tempo. Para com isso, por favor. Você precisa comprar. É só sair da loja já com ele, que nem eu. Só temos uma noite aqui em Nova Orleans. Vamos nos divertir.
Joanne olhou para o caimento do vestido no corpo. A saia era muito curta. Ela sentiu seus ombros se encolhendo. É um pouco demais. Muito chamativo. Você vai comprar esse maldito vestido. Jonah pegou pelo braço e começou a puxá-la para longe dos provadores. Ela arrancou a etiqueta do vestido. Dona! Protestou Joanne. Eu pago se for preciso. Lydia passou por elas, experimentando uma jaqueta jeans. Joanne, você tá muito bonita. Uau! Murmurou Donna. Até a rainha da frieza notou. Vanessa estava na parte da frente da loja, olhando camisas listradas na seção masculina. Quando levantou a cabeça, olhando ao redor, viu as duas. Seus olhos se cravaram em Joanne, que ficou vermelha e colocou os braços cruzados sobre o peito, segurando os ombros com as mãos, como se pudesse esconder o rubor da própria pele. Vanessa balançou a cabeça e sorriu, e quando capturou o olhar de Joanne, fez com a boca. Você está ótima. Moça, por favor, disse Jonah para a vendedora. Quando a mulher se virou para elas, foi Joanne quem falou. Vou levar esse. O ar estava úmido, e a poluição visual na Bourbon Street era tão intensa que mal dava para ver uma estrela no céu. Joanne estava com o buço e o pescoço suados. Mais cedo, Duke pagara uma cerveja para ela. Hank também. Já Harrison preferia agradá-la com um drink de frutas com gosto de bala. Joanne nunca tinha recebido esse tipo de atenção deles, e naquela noite estava bebendo de graça como nunca na vida. Griff lhe deu uma flor, que Joanne aceitou aos risos. Vanessa e Harrison seguiam mais à frente, tentando demover Donna da ideia de fazer uma leitura de tarô. Joanne imaginou Donna fazendo perguntas sobre seu futuro, como se as respostas não fossem tão óbvias. Ela se casaria com Hank e seria rebaixada a segunda astronauta no casamento. Astronautas deveriam ser proibidos de se apaixonar um pelo outro, disse Joanne em voz alta, olhando ao redor, e só então se dando conta de que estava andando ao lado de Griff. Quando foi que isso tinha acontecido? Como assim? Perguntou Griff. Nós temos prioridades bizarras, e vamos ser sinceros, provavelmente complexo de Deus. Já basta um de nós numa relação. Para o relacionamento funcionar, a outra pessoa precisa preencher todas as lacunas que nós deixamos. Não é uma boa ideia se apaixonar por um de nós. Quer dizer, se você for um de nós. Não sei, não, disse Griff, sorrindo para ela de um jeito que Joanne tinha esquecido que não gostava. Eles passaram por Donna, Vanessa e Harrison. Não, eu estou 100% certa, insistiu Joanne. Eu penso muito sobre isso. Pensa muito sobre isso? É. Griff bateu de leve no ombro dela. Não concordo com você. Quem mais seria capaz de suportar a gente senão a gente mesmo? Quem mais vai entender por que precisamos perder a apresentação dos filhos na escola? Ou porque não estamos em casa no Natal? Ou porque arriscamos nossa vida o tempo todo? Joanne olhou para ele pensativa. Nunca deixaria de passar o Natal com Frances. Nunca. Mas isso não importa, na verdade, comentou Joanne. Por que não? Porque as pessoas nunca se apaixonam por quem deveriam. O mundo está cheio de histórias de pessoas que se apaixonam exatamente por quem não deveriam. Eu não imaginava que você fosse tão romântica, comentou Griff. Joanne revirou os olhos. Eu nem acredito no amor, disse ela. Não para mim. Então como eu posso ser romântica? Griff observou por um instante. Como assim? Mais adiante, Lydia chamava todo mundo com um aceno. Duke, Henry, Marty, Ted e Jimmy estavam entrando numa casa noturna. Donna passou correndo por Joanne e Griff. Joanne sentiu uma mão em seu ombro antes de ouvir a voz de Vanessa. Do que vocês dois estão falando aí? Ford, você não acha que no fundo a Joanne talvez seja uma romântica e não sabe? Vamos parar de falar disso, disse Joanne. Vanessa olhou com um sorriso que Joanne não conseguia decifrar. Acho que Joanne ainda tem muito que descobrir sobre si mesma. Joanne cerrou o maxilar. Você é bem condescendente às vezes. Já te disseram isso? Vanessa deu risada. Na verdade, não. Griff parou do nada. Ah, não. Que foi? Joanne olhou para o letreiro que dizia
Show com dançarinas o tempo todo. Havia desenhos em neon de mulheres seminuas em cada centímetro da fachada do estabelecimento. O pessoal foi num clube de strip? Perguntou Joanne. Joanne não vai querer entrar no clube de strip, avisou Vanessa. Jonas puxou pela mão. Vamos lá, vai ser divertido se todo mundo for. Joanne olhou para a porta do clube. Os pelos de sua nuca se arrepiaram. Eu vou sim, disse Joanne. Quê? Perguntaram Vanessa e Griff ao mesmo tempo. Mas, antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Joanne já estava entrando. Joanne já tinha visto mulheres nuas em vestiários, mas nunca assim. Havia 6 ou 7 dançarinas espalhadas pelo palco. Algumas de topless, outras não. Algumas puxando as tiras da calcinhas com um ar provocante. De início, Joanne não sabia para onde olhar. Mas agora, fosse por causa dos drinks ou porque Dona e Lydia estavam colocando notas nas calcinhas fio dental das strips, ela começou a se acalmar. Seu corpo foi ficando leve, seus músculos relaxados, sua barriga quente. Então ela começou a assistir. Observou o jeito como elas dançavam, como rebolavam e deixavam o corpo fluir com a música. Só de olhá-las, Joanne sentiu que passou a gostar mais do próprio corpo. Quando viu Duke dar gorjeta a uma garçonete de topless, Joanne teve um momento de percepção cristalina e entendeu algo essencial sobre si mesma. É óbvio que ela achava os homens desinteressantes. Eles eram desinteressantes por natureza. Nós somos interessantes. O olhar de Joanne foi atraído por uma mulher à sua direita, que se apresentou como Raven, sem dúvida por causa dos cabelos cacheados e pretos como as penas de um corvo. Raven remexia os quadris na frente de Joanne, que sabia que estava olhando fixamente para a dançarina, mas não conseguia parar. Joanne continuou observando Raven enquanto ela tirava o sutiã. Joanne sentiu uma onda de eletricidade percorrer seu corpo ao ver Raven sem sutiã. Continuou vidrado enquanto Raven sorria e começou a provocá-la, rebolando na sua frente. O mundo fez sentido para Joanne naquele momento. Ela entendeu por que os homens eram tão obcecados pelo corpo feminino, ou por que cometiam tantas burradas só para se aproximar de uma mulher. Toma aqui, disse Donna. O quê? Quando olhou para o lado, Donna estava entregando para ela uma nota de $1. Põe dinheiro na calcinha, é um agrado para ela, gritou Donna. É divertido. Ah, Joanne pegou a nota e olhou de novo para Raven. O sorriso dela era tão doce, tão agradável que era até perigoso. Oi, disse Raven, virando o quadril na direção de Joanne, que se inclinou para a frente e pôs a nota na tira da calcinha dela. A pele de Raven era bem macia. Como Joanne poderia fazer para deixar a pele assim? Como Joanne poderia aprender a se mover como Raven? Como Joanne poderia ser como ela? Joanne já tinha sentido poderosa assim alguma vez na vida? Quando Joanne olhou ao redor, todo mundo já estava começando a ir embora. Ela se levantou, assentiu para Raven e fez um aceno de despedida. Precisou de um instantinho para lembrar como pôr um pé na frente do outro, para fingir que estava normal. Como agir como se não tivesse descoberto algo que qualquer pessoa já tinha descoberto muito tempo antes. Quando seus olhos encontraram os letreiros de neon da Bourbon Street, Joanne sentiu uma tontura que era um indício de uma dor de cabeça no dia seguinte. Ela sabia que era melhor encerrar a noite por ali. Cadê a Vanessa? Ela voltou pro hotel, tipo, 2 minutos depois que a gente entrou, respondeu Lydia. Ah, disse Joanne. Acho que eu vou voltar também. Quer que eu te acompanhe? Ofereceu Griff. Joanne olhou para ele. Era um homem bonito, e gentil, e paciente. Não precisa, disse ela. Mas deixa pelo menos eu chamar um táxi para você. Ele insistiu. Quando Joanne se deu conta, eles estavam andando de braços dados para longe da aglomeração. Depois que saíram das vistas dos outros, Griff segurou sua mão. Joanne adorou sentir o calor da pele dele contra a sua, a sensação de outra mão se entrelaçando com a sua. Foi uma noite bem maluca, ele comentou. Pois é, uma loucura. Griff sorriu para ela. Você tá bêbada. Tô nada. Nem ela acreditou nisso. Ele a encarou. Os olhos castanho claros dele eram tão suaves.
Por que ela não podia amá-lo? Talvez pudesse. Joanne se inclinou na direção dele, cedendo. Só não sabia o quê. Griff se afastou. Porém, já faz meses que eu quero te beijar, disse. Joanne abriu os olhos. Mas não quando você estiver bêbado. Mas eu quero, disse Joanne. Agora eu quero, e amanhã eu posso não querer. Griff sorriu, mas estava com uma expressão triste. Então é melhor não fazermos nada mesmo, respondeu Griff. Joanne já tinha visto filmes suficientes na vida para saber o que fazer. Ela segurou as lapelas do paletó de Griff e o puxou para junto de si, se recostando no muro de tijolo logo atrás. Ele cedeu, pondo as mãos no muro e se encostando nela, retribuindo o beijo. Ele tinha gosto de rum, e ela sentiu enjoo. A aspereza do queixo, o cheiro dele, Joanne detestou, sabia que ia detestar. Ela o afastou. Era preciso. Não devia ter feito isso, falou Joanne. Acho que a gente não é assim. Ele franziu a testa, mas Joanne estava aliviada. Finalmente tinha dito. Griff poderia parar de tentar amá-la agora, porque ela não o queria. Queria alguma coisa, e com todo o seu ardor. Dava para sentir nos ossos e em suas pernas, mas não era ele que Joanne queria. Ele recuou um passo e riu consigo mesmo, mas com quem não acha a menor graça. Tudo bem, eu sentia que era isso que ia acontecer. Foi por isso que eu nunca tentei nada. Desculpa, Griff, disse Joanne. É que é complicado. Griff assentiu. Eu imaginava que fosse. Já imaginava que fosse mesmo. Joanne não entendeu o que ele quis dizer. Um táxi passou do lado da rua em que eles estavam. Griff fez sinal e abriu a porta para Joanne. Ele a colocou no banco de trás e disse ao motorista o nome do hotel. Obrigada, disse Joanne com a mão apoiada na janela aberta. Estava transbordando de amor por ele. Amor no sentido de que confiava nele, de que reconhecia a bondade no seu coração, de que se importava com ele e desejava que só acontecessem coisas boas em sua vida. Amor no sentido de quem sempre estaria ao seu lado, mesmo se ele estivesse errado. No sentido de que ele era uma das poucas pessoas no mundo em que confiava. E nesse momento, o aperto em seu coração era insuportável. Absolutamente insuportável. Desculpa, ela falou. Ele balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa. Eu vou ficar bem. Só me dá um tempinho que vai ficar tudo certo. Ela assentiu. Você estava linda hoje, Joanne, disse Griff. Em seguida, deu um tapa no teto do táxi. Então ela partiu. No trajeto para o hotel, Joanne levou a mão aos lábios. Seu batom estava borrado, e os lábios estavam sensíveis, formigando não de satisfação, mas de desejo. Naquela noite, Joanne sonhou com coisas que nunca tinha sonhado antes. Ela acordou com a neblina da manhã. A luz do sol entrando pela janela foi um choque para sua visão enevoada. Ela pegou os óculos escuros na mesinha de cabeceira e pôs no rosto. Uma batida forte na porta a obrigou a finalmente se levantar. Estava nua, o que a surpreendeu. Pegou um roupão no closet e se virou para ver a cama coberta de desenhos. Tinha usado todo o bloco de anotações deixado no quarto pelo hotel. Joanne olhou para os papéis, tentando lembrar em que momento fizera aquilo. Todos os desenhos eram de Raven. Raven sorrindo para ela, Raven dançando, Raven de topless, os quadris e a barriga de Raven. Joanne juntou tudo freneticamente em meio às batidas na porta que não paravam. Já vou! Abre logo, Joanne! Você tá atrasada para pegar o ônibus! Vanessa disse. Estou indo. Joanne enfiou todos os desenhos na gaveta da mesinha da cabeceira. Está todo mundo louco para ver como você fica de ressaca, disse Vanessa em alto e bom som no corredor. Joanne fez uma careta. Por favor, para de falar que eu já abro. Por fim, ela abriu a porta. Só quando se viu diante de Vanessa, lembrou que não tinha se olhado no espelho. O roupão estava frouxo, com um V profundo deixando o centro do colo à mostra. Vanessa fitou o decote involuntário. Então voltou a olhar para o rosto de Joanne. Amarrou melhor o roupão. Está pior do que eu pensava.
comentou Vanessa com uma risadinha. Joanne passou as mãos nos cabelos e a deixou entrar. Ah, seu cabelo nem é o maior problema, disse Vanessa, indo ajudar Joanne a guardar as roupas na mala. O pessoal decidiu ir tomar café da manhã enquanto esperava você. Dona e Jimmy queriam experimentar a canjiquinha daqui. Joanne jogou o vestido novo na mala. Que vergonha. Vanessa balançou a cabeça. Ah, para com isso! Está todo mundo embasbacado. Joanne Godwin se soltou. Todo mundo me pagou bebida demais. Isso sim, retrucou Joanne. Isso acontece bastante com mulheres bonitas. Não sei como você não está acostumada. Joanne levantou a cabeça para encará-la, mas Vanessa já estava a caminho do banheiro. Quando saiu, entregou para Joanne uma escova de dente já com pasta. Vamos lá, campeã! Joanne começou a escovar os dentes. Acho que vou vomitar, falou com a boca cheia de espuma. Vanessa suspirou. Você já ficou de ressaca antes, vai passar. Joanne foi para o banheiro com Vanessa atrás. Eu já tive dor de cabeça antes. Isso aqui é nojento, disse ela, cuspindo na pia. Vanessa suspirou de novo. Sim, mas por que você geralmente bebe vinho ou cerveja? Ontem estava bebendo aqueles drinks coloridos que o pessoal pagou para você. Dona já vomitou hoje, aliás. O estômago de Joanne se revirou. Vanessa molhou uma toalha de mão e passou um pouco na vaselina líquida. Seu rosto está parecendo um quadro do Jackson Pollock. Vem cá. Joanne estendeu a mão para pegar a toalha, mas Vanessa o não percebeu. Ou a ignorou. Feche os olhos. Engolindo em seco, Joanne a encarou por um momento e fez o que ela pediu. Vanessa encostou a toalha no rosto de Joanne e esfregou de leve, enquanto com a outra mão segurava seu queixo. A toalha estava tão quentinha que Joanne poderia dormir ali mesmo. Mais uma vez, estava tão perto de Vanessa que conseguia sentir o cheiro suave e doce de talco de bebê. Vanessa começou a limpar seus olhos, com a mão leve, mas firme. Joanne sentia sua pele ficando mais limpa sob o toque dela e seu estômago se acalmando. Vanessa esfregou suas sobrancelhas, depois a testa e o contorno do rosto até o queixo. Então parou. Você. É melhor você mesma limpar a boca, falou entregando a toalha para Joanne. Ah, ok, obrigada, respondeu Joanne. Ela pegou a toalha e limpou o batom o mais rápido que pôde. Está bem assim? Vanessa sentiu. É, agora tá parecendo você. E ontem à noite não parecia? Não sei, Joe. Ainda estou tentando entender se você sabe quem você é. Você sabe quem eu sou? Perguntou Joanne. Soou como um questionamento ríspido, mas Joanne queria muito que a resposta fosse sim. Vanessa balançou a cabeça. Espero que sim, mas só você pode saber com certeza. Joanne sentiu o ar entre elas a ficar mais pesado. Eu beijei o Griff ontem, contou Joanne. Depois de sair do clube de striptease. Ela observou o rosto de Vanessa em busca de uma reação. Não encontrou nenhuma. Você parecia estar bem se divertindo lá no clube, comentou Vanessa. Eu não gostei, disse Joanne, de beijar o Griff. Vanessa sentiu. É, eu imaginei que não fosse gostar. Mas eu gostei do clube. Vanessa ficou em silêncio, mas continuou encarando Joanne. Então desviou os olhos e assentiu de novo, dessa vez com um sorrisinho. É, eu imaginei que fosse gostar. Você gostou? Perguntou Joanne. Do clube? O que você acha? Questionou Vanessa. Sei lá, você foi embora mais cedo, não deu pra ver. Vanessa não falou mais nada. Você diz que sabe quem eu sou, mas sabe quem você é? Perguntou Joanne. Vanessa deu risada. Joanne ficou envergonhada. Sim, Joanne, eu sei. E você também sabe quem eu sou. Se for sincera com você mesma. Ah, elas estavam nadando em águas perigosas. Acho melhor a gente, quer dizer, já estamos atrasadas. Você pega meus óculos escuros, eu vou me vestir. Vanessa lançou um olhar demorado antes de responder. Ok. Joanne fechou a porta do banheiro, se vestiu e deu um jeito no cabelo. Quando saiu,
Vanessa estendeu para ela seus óculos escuros e sua carteira. Estava parada bem ao lado da mesinha de cabeceira, e Joanne sentiu o rosto esquentar, com medo de que Vanessa tivesse aberto a gaveta. Mas ela não deu nenhum sinal de ter visto alguma coisa. Vanessa começou a contornar a cama para ir até Joanne e a porta, mas deteve o passo e se inclinou para a frente. Ah, acho que você esqueceu uma coisa, disse, pegando uma folha de papel no meio das cobertas. Não, não é nada, disse Joanne. Nem olha, não precisa. Mas Vanessa olhou, então sorriu. Ah, eu conheço você sim, ela falou. Conheço você direitinho. Sei exatamente quem você é, Joanne Godwin. Joanne sentiu seu rosto corar. Algo estava prestes a acontecer. Ela sabia disso, mas de alguma forma também sabia que estava tudo bem. Ok, Ford, disse ela. Vamos lá. No fim de semana seguinte, Joanne tinha marcado de buscar Francis às 10 da manhã no domingo, mas acordou quase meia hora atrasada. Ela andava assim ultimamente. Não conseguia dormir. Depois não conseguia acordar. Com a mente distraída, o corpo cansado. Ligou para a casa da irmã, mas ninguém atendeu. Então pôs um vestido às pressas e pegou o carro. Conseguiu ganhar tempo cortando pelos postos de gasolina para evitar os sinais vermelhos, dolorosamente consciente de que isso era ilegal. Quando parou na frente da casa de Bárbara, Frances estava lá fora, sentada no degrau da entrada. Usava uma jardineira bege e duas tranças que claramente tinha feito sozinha. Oi, lindinha, disse Joanne. Desculpa o atraso. Eram 10h11. Tudo bem, disse Frances ficando de pé. Cadê sua mãe? Com o Scott. Joanne não sabia quem era Scott, mas a resposta parecia óbvia. Frances foi até o carro, mas Joanne continuou de pé no gramado. Sua mãe não está em casa? Não. Ela saiu faz meia hora, mais ou menos, para ir buscar ele. Falou para eu esperar você aqui fora. Por que não dentro de casa? Questionou Joanne. Frances deu de ombros. Ela trancou a porta quando saiu. Joanne se perguntou se aquilo era tão sério quanto parecia. A gente vai sair para tomar café da manhã? Perguntou Frances, sentando no assento do passageiro. Eu já comi uma tigela de cereal, mas ainda tô com fome. Joanne abriu a porta do seu lado e entrou também. Se você quiser ir, a gente vai, claro. Joanne levou a sobrinha a uma lanchonete perto do seu prédio. Quando a comida chegou, Frances devorou as 2 panquecas em questão de 3 minutos. Franny, come os ovos também, disse Joanne. Não quero, respondeu Frances. Você prometeu que ia comer, lembrou Joanne. Não estou mais com fome, disse Frances. Isso funcionava com Bárbara. Joanne tinha certeza. Comer um ovo não mata ninguém, falou muito sério. Não quero que você se entupa de açúcar sem nenhuma proteína. Frances fechou a cara, mas pegou o garfo e começou a comer. O que vamos fazer hoje? Perguntou Joanne. Cinema ou compras? Frances pensou nas opções. Quanto eu posso gastar se a gente fizer compras? O preço certinho do ingresso do cinema, você sabe disso. Frances fez sim com a cabeça. E se eu quiser ir ver um filme à noite, você me leva? Claro, meu amor, se sua mãe deixar. Mas à noite o ingresso é mais caro. Sim, mas não tem problema. Então, se a gente for fazer compras agora, eu posso gastar o mesmo que custa o ingresso de cinema à noite. Joanne deu risada, e Frances também. Só malandrinha. Os olhos de Frances brilhavam, e ela deu um sorrisinho, toda satisfeita consigo mesma. Você disse que ia me levar. Está bem, Joanne apontou para ela. Esse seu truque vai funcionar hoje. Vou dar o dinheiro porque admiro sua ousadia, mas da próxima vez eu vou estar preparada. Frances deu de ombro. Tudo bem, disse ela. Eu queria ir ao cinema mesmo. Joanne deu risada. Você vai ser advogada quando crescer. Ou uma negociadora de reféns. O que é uma negociadora de reféns? Depois eu te explico, disse. Tá, qual vai ser?
A Grande Farra dos Muppets ou Superman 2? Joanne não ouviu a resposta porque estava distraída observando Griff, que tinha acabado de entrar na lanchonete e ido até o balcão buscar comida para a viagem. Quando os olhares dele se encontraram, Griff sorriu, apesar do ar tristonho. Joanne quis falar com ele, mas o amigo vinha mantendo distância, indo para a JSC sozinho, mesmo sabendo muito bem que os dois entravam no mesmo horário, recusando convites para jantar com o pessoal. Joanne queria muito que as coisas entre eles voltassem ao normal o quanto antes, mas quando olhou de novo para o balcão, Griff acenou de um jeito tão seco e ensaiado que deixou claro que ainda ia levar um tempo para que isso acontecesse. Joanne? Oi? Eu disse que quero ver a grande farra dos Muppets. Tudo bem, lindinha, disse Joanne. Termine de comer e nós já vamos. Eu preciso mesmo. Joanne se perguntou por que não podia ser a tia legal que deixava a sobrinha comer bolo de chocolate no café da manhã. Ficar acordada até tarde e falar palavrão. Não sabia se era por culpa sua ou de Bárbara, ou talvez sempre tivesse sido inevitável. Sim, respondeu Joanne. Precisa sim. Naquela tarde, Joanne foi deixar Frances em casa, como combinado. Tinha refeito as tranças da sobrinha, mas tirando isso, Frances estava pior do que quando tinha saído, com a jardineira suja de xarope de bordo e manchas de manteiga de pipoca na calça. Posso dormir na sua casa? Perguntou Frances antes de descer do carro. Joanne desligou o motor. Não sei não, lindinha, respondeu Joanne. Você tem um acampamento de verão amanhã. Mas você pode me levar, insistiu Frances. Eu fiquei pensando. Você podia me levar para o acampamento, ou até para a escola algumas vezes. Assim eu ia poder dormir na sua casa mais vezes. Joanne assentiu. Que tal a gente conversar com a sua mãe sobre isso algum dia? Ela sugeriu. Mas não hoje, tudo bem? Frances fez que sim com a cabeça. Mas você sabe que ela vai deixar. Ela nem liga se eu tô aqui ou não. Claro que liga, disse Joanne. Sua mãe quer ficar com você o tempo todo. Frances olhou para Joanne com uma careta de decepção. Quando elas chegaram, Bárbara estava limpando a cozinha e uma música tocava na vitrola. Joanne ouviu a voz de um homem no quintal e sentiu o cheiro de churrasco. Olá, família, disse Bárbara. Ela foi até a porta e deu um abraço em Frances. Joanne, quer ficar para o jantar? Scott está assando uma costela. Não posso, respondeu Joanne. Mas a gente pode conversar um pouco? Posso ir ver TV? Perguntou Frances. Claro, querida, disse Bárbara. Pode ir. Mesmo com a menina longe dali, Joanne sussurrou o mais baixo que pôde. Por que você deixou a Frances sozinha lá fora hoje? Do que você está falando? Você saiu e trancou a porta. Você estava vindo para cá. Ela ficou lá fora sozinha por mais de meia hora. Bom, não é culpa minha se você não chegou no horário. Pensei que ela só fosse ficar lá uns minutos. E no fim está tudo bem com ela, né? Bárbara, ela tem 7 anos. Eu sei a idade da minha filha, obrigada. Só estou dizendo que talvez seja melhor não trancar a porta com ela lá fora. E se eu não aparecesse? Eu voltei 1 hora depois. Só fui buscar o Scott, respondeu ela. Frances é uma menina esperta. Teria ido para o quintal brincar até eu chegar. Bárbara. Você vive subestimando a inteligência e a capacidade dela. Trata a menina como se fosse um bebê. Não é nada disso, eu cuido dela. Ah, vai a merda, Joanne, vai a merda. E não me olhe com essa cara. Joanne não sabia que cara estava fazendo, mas a confusão estava se instalando. Bárbara vivia acusando Joanne de pensar certas coisas, dizendo que ela não precisava nem falar, porque sua linguagem corporal denunciava seu desdém. E a verdade era que sim. Às vezes Joanne achava que Bárbara era descuidada. Às vezes se preocupava com a incapacidade da irmã de levar em conta as outras pessoas, de se colocar no lugar do outro. Mesmo assim, sempre se esforçava ao máximo para ficar ao lado dela, ainda que muitas vezes Joanne tenha sido repreendida por coisas que nunca falou, acusada de tomar atitudes que nunca sequer passaram pela sua cabeça.
Bárbara estava sendo injusta? Ou Joanne de fato julgava demais as pessoas? Talvez sua irmã fosse a única pessoa próxima o bastante para falar a verdade que todos pensavam. Joanne não sabia ao certo, mas nunca teria essa certeza. Não estou fazendo cara nenhuma, disse Joanne por fim. Está sim. Você acha que eu sou uma porcaria de mãe? Não, não acho não. Mas você não tem a menor ideia do que é ser mãe, Joanne. Eu sei disso. E muito menos de como é criar alguém sozinha, sem ninguém para me ajudar. Joanne assentiu, sem saber como responder isso. Então cuida da sua vida? Joanne olhou por cima do ombro de Bárbara, para onde Frances estava vendo TV e brincando com duas bonecas. Estava rindo. Ela estava ótima, certo? Desculpa, disse Joanne. Você tem razão. Obrigada, respondeu Bárbara. É muito nobre da sua parte, obrigada. Joanne deu um beijo na testa de Frances ao sair. A gente se vê em breve, tá bem, amorzinho? Frances assentiu e respondeu. Tá bom. Tchau, Joanne. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!